Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo bíblico sobre Miqueias, um profeta em tempos de crise. Hoje eu vou estar realizando então o último estudo bíblico sobre Miqueias, dessa série que eu estou fazendo, então é o quarto estudo bíblico. Eu fiz em estudos bíblicos resumidos, trazendo apenas alguns capítulos, sempre de uma forma mais resumida, não trazendo condensado, informações mais detalhadas do texto. Achei mais interessante assim, durante esse período que a gente não está tendo os estudos bíblicos presenciais. Então hoje, para finalizar Miqueias, eu vou então estudar com vocês o capítulo 6 e o capítulo 7, ou seja, os últimos dois capítulos. Então te convido aí a dar um pause no vídeo, leia primeiro esses dois capítulos, não são longos, são fáceis de serem lidos, e aí depois você volta para cá e nós continuamos esse estudo bíblico sobre Miqueias, que tem com certeza muitas coisas a nos acrescentar. Então, Miqueias, um profeta em tempos de crise. Como eu falei nos outros estudos bíblicos, já mencionando alguns detalhes sobre a vida de Miqueias, eu quero só relembrar agora o seguinte. Nós temos que lembrar que Miqueias, então, ele profetizava para o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, ou seja, os dois reinos que são formados pelo povo de Israel após a morte de seus primeiros três grandes reis, Saul, Davi e Salomão. Quando um dos filhos de Salomão assume o reinado, então o reino se divide por brigas internas, dificuldades no povo de Israel, na compreensão também daquilo que eles tinham de si mesmos, a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus estava colocando para eles em direção. E aí, tragicamente, a história de Israel ela torna-se um capítulo após o outro de tragédia, principalmente no Reino do Norte, onde, se nós fôssemos colocar todos os reis dentro daquele período em uma avaliação, nós diríamos que todos os reis do Reino do Norte foram ruins, eles andaram longe de Deus, consequentemente também o povo andou longe de Deus. No Reino do Sul, em Judá, havia sim alguns reis que buscaram a Deus, inclusive um bastante importante, Ezequias e Josias, que foram reis que fizeram reformas, rebuscaram a palavra. Interessante também pesquisar e olhar sobre o rei Josias, as histórias desse período, para quem tem curiosidade de se aprofundar melhor sobre esses reis e também sobre as histórias de Judá e Israel, pode consultar os livros de 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, você vai ter todo um aparato histórico narrado nesses livros do Antigo Testamento sobre a história de Israel, sobre a história do povo de Deus. Mas vamos lá ao nosso texto de hoje. Eu vou dividir em 4 pontos aquilo que nós vamos estudar hoje à noite. É breve e eu quero assim descrever ou tentar descrever um pouquinho melhor o que acontece no final da profecia de Miqueias, ou aonde ela aponta de fato. No último estudo falamos sobre a vinda do Messias, falamos sobre o anúncio do Salvador, que Miqueias traz para dentro daquele contexto. Capítulo 6, Miqueias ele volta a falar. Ele fala novamente, repete e faz afirmações bastante profundas a respeito do estado do povo de Israel, do povo de Judá, do seu pecado, da sua imoralidade, o seu afastamento de Deus e o que Deus espera deles e o que Deus vai fazer com eles. Aqui também é bem interessante porque é o anúncio também de salvação. Vamos lá, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, nós temos um primeiro momento onde Deus está colocando uma espécie de julgamento sobre o povo de Israel. Ele está colocando uma acusação. E ele inclusive usa uma expressão, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que me chama sempre bastante atenção. Ela diz assim: escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o povo. Levanta-te, ó Deus, e faz a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que tu dizes. Se ninguém acusa, escutar ou ouvir, ou quiser ouvir a acusação de Deus contra o povo de Israel, então que as montanhas ouçam e que elas sejam testemunhas. Dá essa impressão aqui no livro. E muitas vezes é essa impressão que nós temos a respeito da palavra de Deus nesse mundo. Se as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, então pelo menos as montanhas ouviram, as pedras ouviram, a criação ouviu Deus falando. O homem não é
alguém livre dessa acusação porque não ouviu. O povo de Israel, o povo de Judá não era livre da acusação que Deus estava fazendo contra eles porque eles não ouviram ou não quiseram ouvir. Deus a fez. Um profeta anunciou. Não sei quantos ouviram o que o profeta falou, mas com certeza foi anunciado o que Deus viu, o que Deus faria, o que Deus pensa, o que Deus quer. E aí alguém fica como testemunha, nem que seja a criação, nem que sejam as montanhas. Eu quero usar isso como início agora, esse primeiro ponto. Nós temos que lembrar que o mundo ele está sob a acusação de Deus. Deus ele acusa o mundo. Ele mostra, ele revela qual é o problema. Assim como ele fez em Israel. Israel tinha um problema. O problema foi, eles se afastaram da palavra de Deus, rejeitaram os mandamentos de Deus, permaneceram em caminhos ou se colocaram em caminhos que eram contrários ao querer e à vontade, à orientação de Deus, principalmente quando eles permitiram que em seu coração, pessoalmente, mas também como nação de Israel, penetrasse a idolatria, a imoralidade, a perversão, penetrasse um estilo de vida, uma forma de viver que não era condizente à palavra de Deus, principalmente voltado ao sentido social também. Miqueias, assim como outros profetas do seu tempo, eles falam muito de uma injustiça social que era presente no povo de Israel. O povo de Israel era para ser um povo de paz, um povo onde havia prosperidade entre eles, onde eles se cuidavam uns aos outros. Mas isso não vinha mais acontecendo. Eles eram sim um povo de guerra, um povo que batalhava, que lutava, muitas vezes contra outros povos, isso inclusive é descrito dentro dos textos bíblicos, mas eles eram um povo para abençoar o mundo. E a gente percebe que muitas e muitas vezes esse povo se afastou de Deus. E o profeta Miqueias ele vai falar disso. Inclusive a profecia, naquilo que Deus manda ele falar, existe a pergunta, meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Será que Deus exige demais do povo de Israel, do povo de Judá? Será que Ele exige demais de nós hoje com a sua palavra? Sempre é uma pergunta importante a ser refletida. Claro que não. Deus nunca exigiu demais. Ele apenas colocou linhas, direções, Ele colocou orientações claras para que a vida do ser humano fosse boa, agradável, perfeita diante do Senhor e que trouxesse bons frutos, trouxesse alegria, trouxesse paz. Mas o ser humano não conseguiu. Eu, quando falo sobre Miqueias ou qualquer outra profecia do Antigo Testamento, eu sempre tenho em mente já uma concretização minha pessoal e de quem ouve isso, de que nós cremos em Jesus Cristo. Como eu sempre falo, não tem como a gente aplicar um profeta Miqueias ou colocar essas palavras em nossa mente, em nosso coração, se nós não tivermos Jesus Cristo. Nós vamos partir para alguns legalismos e interpretações que não condizem com a realidade bíblica. Miqueias falou contra o povo de Israel, ele falou contra o povo de Deus. Mas a palavra bíblica, os textos bíblicos, eles falam para as pessoas, como nós hoje também, a partir de Jesus Cristo. O que nós temos que tomar como precaução, como cuidado diante de Deus, diante do mundo, para que a gente não se torne um povo, uma pessoa, uma comunidade, a igreja cristã, como uma pedra de tropeço para o mundo, ou mesmo nos tornemos razão para Deus nos condenar, nos afastando dos seus caminhos. Deus exige de nós, sim, o amor a Ele. Ele quer de nós o nosso coração, Ele quer de nós a nossa entrega, o que Ele quer. Ele quer a nós. Ele queria o povo de Israel. Isso a gente vê a partir do versículo 6 até o versículo 16 do capítulo 6. Ou seja, a segunda parte do capítulo 6 de Miqueias fala sobre o que Deus quer deles. E aí, se você lê o texto, vai aparecer, por exemplo, o questionamento de Miqueias, né? O que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? E assim ele vai descrevendo, ele vai mostrando. Interessante, de uma forma como ele coloca aqui, ele vai descrevendo a forma cultica, ou seja, o culto de Israel, que era voltado em sacrifícios a Deus, para que Deus os perdoasse, que Deus os redimisse, que Deus cuidasse deles.
E de repente ele pergunta aqui, o que eu vou levar diante dessa situação toda, diante da acusação de Deus contra nós? Vou levar bois? Vou levar um sacrifício? Só que interessante o que ele vai falar então, né? Ele inclusive menciona o azeite, todos os elementos principais do culto de Israel na adoração pelo sacrifício a Deus. Ele coloca, mas, versículo 8, aparece algo que chama muito a atenção. E nesse segundo ponto desse estudo bíblico, esse é o ponto central, é o ponto de aspecto mais importante desse texto no capítulo 6. O Senhor já nos mostrou que é bom. Ele já disse o que exige de nós. Ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Essa foi uma palavra muito importante para Miqueias pronunciar, porque ela revela que Deus, desde a antiguidade, mesmo que os cultos eram feitos em forma de sacrifício, muitas vezes, o que Deus realmente quer do ser humano não são ofertas, não são sacrifícios, não é dedicação a Deus de coisas, mas é o coração, é a vida humana entregue a Ele, vivendo humildemente diante dEle, ou seja, reconhecendo-se como quem precisa de Deus, quem depende de Deus, quem vive a partir de Deus, e experimentando uma vida social comum com as outras pessoas, onde se pensa no outro, tanto quanto se pensa em si. Principalmente porque essa é a expressão de Deus. A expressão de Deus é, Ele pensa em nós, Ele pensa em nos favorecer. Ele não criou o mundo para se vangloriar somente. Ele criou o mundo e deu expectativas, criou pessoas como nós para que nós pudéssemos experimentar e gozar o bem de Deus, o bem da criação com Ele. Nós nos afastamos, sim, experimentamos dores nesse mundo, pesos, fardos, angústias por causa do afastamento. Mas Deus, proposto, está em seu coração, quer nos resgatar, quer nos amar, quer nos perdoar, quer nos redimir, quer-nos humildemente. Se nós olharmos para as palavras de Jesus Cristo, aqui eu vou citar apenas por cima, relembrando algumas coisas que Jesus diz. Quando ele começa o ministério dele, ele já fala sobre isso. Mateus, os primeiros capítulos, 5, 6 e 7, nós vamos encontrar o texto onde Jesus faz a grande pregação, a primeira grande pregação dele, o Sermão do Monte, onde Jesus vai falar sobre essas realidades. A humildade, o amor ao próximo, o cuidado com as coisas de Deus, a obediência à palavra, o servir a Deus de todo o coração, onde ele fala sobre a oração que vem de dentro do ser humano, ou seja, o confessar a Deus com o coração, a partir das suas próprias palavras, quando ele ensina a orar. É fascinante como Jesus ele nos leva ao pensamento de que o relacionamento com Deus ele é um relacionamento pessoal, mas ele tem aspectos sociais, comunitários, não só locais, mas geograficamente mundiais. Tudo o que o ser humano faz tem reflexos neste mundo. Se nós, como pessoas, como seres humanos, vivermos para Deus, a partir de Deus, pensando no próximo como nós pensamos em nós mesmos, fazendo para o próximo o que Deus quer que seja feito, certamente vai ter reflexos sobre essas ações, né, a partir dessas ações no mundo inteiro. E isso é interessante. O povo de Israel, a partir desse princípio, não viveu mais. Ele ignorou isso e perdeu, de fato, a sua vida em Deus, a sua espiritualidade em Deus. Tornou-se um povo pagão de característica, idólatra. Ele não era um povo pagão, mas ele era o povo de Deus, só que com essas características, de menosprezar a Deus, de estar longe a Deus. E aí eu me dirijo ao terceiro ponto, que é o capítulo 7, onde existe a declaração ou as afirmações a respeito da forma como Israel é corrupta, é má, é desviada de Deus. Se você prestou atenção na leitura, nós vamos perceber aqui aspectos muito semelhantes com os nossos dias, onde existe um grande caos social e, o mais interessante, um grande caos familiar. Miqueias capítulo 7 revela e aponta para um problema humano.
O problema da estrutura familiar corrompida, onde aqui vai ser dito que ninguém mais pode confiar em amigos, mas vai falar também que não dá para confiar nem mesmo na própria esposa, nos cônjuges, nos filhos, nos vizinhos. Não tem mais harmonia de se viver. E aí, Miqueias coloca no versículo 1 e 7 duas coisas muito interessantes que são contraponto aqui. Capítulo 7, versículo 1, Miqueias vai dizer: ai de mim. Essa é uma expressão usada no Antigo Testamento que tem um significado, uma importância muito grande, que nós, como cristãos, temos que ter atenção nos nossos dias também. Miqueias, ele usa essa expressão, que é comum no Antigo Testamento, ai de mim. Ele assume sobre ele a culpa, ele assume sobre ele o peso, o fardo dos pecados também. E ele sabe, eu vou sofrer. Nosso povo, nossa nação, o povo de Deus vai sofrer porque ele pecou. Ele não pode se excluir e dizer foram eles. Ele faz parte do povo de Israel. E ele diz, ai de mim, sou um homem faminto depois da colheita que procura figos na figueira e uvas na parreira, mas não encontra porque todas as uvas e figos maduros foram colhidos. É uma expressão interessante. É uma sede, é uma fome de ver a coisa correta acontecer e não acontece, de ser saciado com justiça, com amor e não acontece. Ele não encontra amparo. A expressão de figos e uvas ela é muito importante, porque até aparecem textos bíblicos onde o descanso do povo de Israel está sob a sombra das figueiras, das parreiras, porque é um alimento com um significado muito forte para esse povo. A subsistência está a partir desses alimentos, né? Assim como o trigo também, o pão. Né? E aí Miqueias diz, ai de mim, eu não encontro mais possibilidades. A sociedade está destruída, a sociedade está ruída. Vamos pensar para nós hoje. Se nós fôssemos ser francos, e eu acho que nós precisamos ser francos, ai de nós, ai de mim. Que sociedade corrupta nós vivemos. Que destruição. Eu não vou citar exemplos, mas eu quero que você use o pensamento a partir da sua própria família. Pai, mãe, filhos, sobrinhos, tios, vizinhos, amigos. Comece a contar quantos são os que estão com problemas graves de relacionamento. Problemas graves no sentido de organização pessoal, familiar, financeira. Gente, é terrível. É terrível o que nós vivemos nos nossos dias. Miqueias experimentou, viveu isso também, o povo de Israel viveu isso. Só que eu vou dizer uma coisa bem franca aqui, usando aqui sem citar os exemplos que eu conheço da minha própria família, da minha própria história, dos meus próprios conhecidos próximos da minha pessoa. Nós sofremos as consequências do pecado. Nós sofremos, vemos pessoas sofrendo as consequências de não andarem perto de Cristo. E interessante, pessoas que andaram perto de Cristo e abandonaram, e de repente a vida se destruiu por causa dos muitos pecados. É comum na nossa sociedade. De casais não se entenderem mais, de famílias serem destruídas, de pessoas viverem mendigando a dignidade, porque perderam ela diante das outras pessoas. O respeito, o padrão moral, não tem mais nada que possa fazê-las olhar para si e dizer, esse sou eu. Eles apenas têm que dizer de uma forma positivista, eu tenho valor, ninguém precisa se importar comigo, que o mundo pense o que quiser, eu vou viver o que eu quiser. Essa é uma tentativa de fugir da realidade, mas na prática é dor, é sofrimento. Miqueias fala disso, versículo 1, ele coloca-se nessa situação, ele sofre junto, nós, eu, você, nós sofremos nesse mundo junto. Só que Miqueias aponta para um caminho que eu e você precisamos apontar e viver também, e apontar esse caminho para os outros também, que eu porém, é o versículo 7, no capítulo 7, eu porém ponho a minha esperança em Deus, o meu Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Senhor e Deus me atenderá. Aqui entra o aspecto da oração, entra o aspecto da confiança, entra o aspecto da entrega total da minha vida e daquilo que me cerca ao Senhor. Eu não posso mais
recuperar aquilo que eu destruí pelo pecado. Não posso mudar a situação que o pecado das pessoas provocou sobre a minha vida, provocou na vida das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos. Não posso. Eu devo conviver com isso. Só que eu devo esperar uma salvação. Literal, a salvação eterna, mas também nesse mundo. Tempos de resgate, tempos de mudança, tempos de melhora. Eu sempre costumo dizer, e isso acho que é bastante bíblico e bastante sóbrio, o mundo dá voltas, ele vive não só em órbita circular, mas as coisas muitas vezes voltam ao lugar onde elas começaram. Pessoas que desprezaram você, de repente um dia elas vão estar do teu lado buscando ajuda de novo, ou que você desprezou. Problemas que foram causados em determinado momento, de repente voltam até lá de novo e lá acontece o arrependimento, acontece a restauração, acontece a salvação. Uma das razões do porquê nós não paramos de pregar e de falar de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Existe a possibilidade do arrependimento, de Deus mostrar com as voltas da vida que existe ainda uma chance, existe uma oportunidade de se arrepender e recomeçar a vida com Deus, em Cristo Jesus. Para finalizar, o último ponto que eu quero agora destacar são os últimos versículos do capítulo 7, versículo 8 ao 20, embora que poderiam ser 2 pontos, mas eu vou fazer em um. Aqui nós temos agora o anúncio de salvação de Deus, feito por Miqueias. Ele, inclusive, menciona aqui para os inimigos, não zombem mais de nós, não riam de nós a nossa destruição. Vocês vão perceber que existe um Deus que nos ama e que no seu tempo certo, no momento em que Ele assim o quiser e o povo também se voltar a Ele, nós seremos restaurados, voltaremos à nossa nação. Miqueias, como eu falei, é um profeta pré-exílico de Judá, ou seja, ele viveu ainda muito tempo antes de acontecer o exílio, mas ele já via que isso ia acontecer, e ao mesmo tempo ele via e sabia que em Deus o povo poderia esperar que mesmo em exílio eles seriam resgatados, salvos e voltariam à sua terra. Haveria salvação naquela situação. Mas isso tudo acontece por meio do arrependimento. Se a gente ver e olhar os outros profetas, nós vamos perceber isso, que isso acontece porque há um arrependimento, há um quebrantamento, há um agir de Deus na vida do povo de Israel e sobre as nações também, mostrando o poder, porque são os dois aspectos. O exílio, as destruições que Deus permite como castigo sobre o povo de Israel por desobediência, por pecado, por se afastar de Deus, elas levam o povo ao arrependimento. Isso é o princípio do pecado. Ele tem essa tendência de nos levar ao pecado. Mas também aqui aparece o princípio onde nós vemos que Deus é soberano sobre os povos. Mesmo que a Síria, Babilônia e depois a Pérsia ainda se mostraram poderosos, dominando Israel, destruindo Israel, Deus vai dizer, eu sou mais poderoso, provocando a volta de Israel, do povo de Deus, de Judá, para Jerusalém, para suas terras, para a sua propriedade, reconstruindo o templo, reconstruindo o muro, a cidade e podendo de novo se estabilizar lá, inclusive reconstruir as suas vidas, pessoalmente. Deus é um Deus de misericórdia, sim, mas Ele é um Deus também que mostra quem Ele é sobre o mundo. Importante eu afirmar ainda uma coisa aqui. Eu não mencionei isso no ponto 3, mas é importante nós lembrarmos que o Novo Testamento, Paulo em suas cartas escreve muito a respeito dessa situação, onde ele aponta que não existe no mundo um ser humano que é digno do respeito de Deus ou que está qualificado para receber de Deus a honra porque não pecou. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Eu me refiro a Romanos capítulo 3, principalmente dos versículos 10 ao 18, onde nós temos indicado por Paulo essa questão, onde o ser humano ele é pecador, ele se destrói, ele se machuca, ele se fere em si mesmo, diante de Deus. Ele se afasta de Deus, ele sofre as consequências do pecado. Mas a palavra sempre tem a possibilidade de alcançar esse ser humano. Deus tem a mão estendida para este mundo, a mim, a nós, para que a gente se volte a Ele. E aí, o aspecto da salvação entra, a misericórdia de Deus entra em especial, onde Deus salva o seu povo. Ele salva o povo de Israel, o povo de Judá, do exílio. Ele nos salva. Nós, gentios desse mundo,
nações que foram abençoadas a partir do conhecimento da palavra de Deus. Nós somos salvos em Cristo Jesus. A palavra da cruz poderia ser colocada aqui. Aquilo que Deus faz é poder sobre todas as coisas. Ele revela o seu poder sobre todas as nações, sobre todas as realidades, porque Ele tem interesse em nos salvar. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como Paulo também fala em Efésios, para que nós fôssemos feitura dele, ou seja, semelhantes a Ele, iguais ao seu desejo, à sua vontade, como Ele é. E aí, no finalzinho ainda, o Miqueias, ele vai nessa profecia de salvação, ele vai orar. Eu digo que é uma oração de gratidão, é uma oração de reconhecimento. Ele não iria experimentar ou não vai experimentar esse exílio e muito menos a volta, mas ele ora agradecendo a um Deus pastor que eles têm. Versículo 14 é o que me refiro aqui. Ele diz: ó Deus, nosso pastor, cuida de nós, teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como fizestes no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizestes quando nos tirastes do Egito. Miqueias relembra que eles foram um povo que já foi salvo, que já foi liberto do Egito. Eles esqueceram disso, de tanta misericórdia, de tanto amor. Eles esqueceram de que onde eles vivem foi um presente de Deus, que a fartura, a prosperidade que eles estavam vivendo foi um presente de Deus. Sabe, querido, nós esquecemos da fartura, da prosperidade que Deus nos dá. Nós fazemos de Deus, às vezes, um desconhecido na nossa história, na nossa vida. E eu creio que Miqueias, como profecia para Judá, para Israel em tempos já passados, mas com profecias também para os nossos tempos, ainda muito vivas, do amor de Deus sobre nós, da possibilidade do arrependimento, do voltar-se a Cristo, do voltar-se a Deus, de entregar sua vida ao Salvador, o Messias. Nós temos uma grande chance, uma grande oportunidade de mudarmos nossa vida pessoalmente, mas de sermos o povo que também é profeta sobre esse mundo, que anuncia que existe um Salvador, que existe um Deus que nos ama, que quer nos dar uma vida repleta de paz e harmonia com Deus. Não neste mundo, porque neste mundo a profecia não se aplica a esse mundo, ela se aplica à eternidade. É na eternidade que o meu olho, o teu olho não vai chorar mais, onde o meu e o teu coração não vão mais sofrer a angústia das dores deste mundo. É lá onde a gente vai experimentar o eterno e completo reino de Deus, onde nós vamos experimentar a paz perfeita que nós procuramos. Miqueias, um profeta em tempo de crise. Eu e você, se você crê em Jesus Cristo como eu creio, entregou sua vida e seu coração a viver com Ele, você também é um cristão que vive em tempos de crise, mas não em tempos que não estão amparados pelo Senhor. Nós ainda estamos sob a boa mão do Senhor, sob ao cuidado e sobre sendo conduzidos. Eu vou colocar dessa maneira, que eu acho essa figura interessante. Deus nos protege por cima, por baixo, os lados. Ele está conosco. Ele é um Deus presente, não ausente. E é esta a declaração final de Miqueias, numa forma traduzida agora do meu jeito, onde a fidelidade, a revelação de Deus em fidelidade para o povo de Israel, ela é dada e ela é para nós também dada a partir de Jesus Cristo. Eu te desejo uma boa reflexão ainda sobre Miqueias e que Deus possa te abençoar também, se você conseguiu entender melhor um pouco essa ideia. Se tiver dúvidas, perguntas, pergunte lá no WhatsApp. Quiser compartilhar alguma coisa, pode também, no WhatsApp da comunidade da Melk Freiburgo. Fico grato também com algum retorno. E nós nos vemos no próximo estudo bíblico. Eu quero convidar você já a ler Obadias. Procure lá, Obadias. Está ali perto de Miqueias. Nós vamos estudar no próximo estudo bíblico, na quinta-feira que vem, Obadias. É o único estudo bíblico que eu vou fazer deste livro, que também é um profeta desse período pré-exílico de Israel. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.